Fala pessoal, neste vídeo a gente vai trazer uma atualização do nosso estudo sobre o HGLG que a gente fez no mês passado. Então esse vídeo aqui vai servir para atualizar alguns dados, principalmente em relação à situação dos contratos ali de locação que a gente trouxe no nosso estudo completo, que eu vou deixar linkado aí em cima no card. Então, primeiramente, lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra de ativos, eu apenas apresento os fatos e vocês tiram aí as suas próprias conclusões. A gente não tem nenhuma ligação aí com nenhuma casa de análise ou com carteira recomendada. Se você quiser acompanhar nas redes sociais, a gente tem aqui nosso grupo no Telegram, onde eu mando notícias diárias ali de fundos imobiliários, e também tem o meu Instagram, onde eu pego o recorte de estudos e posto diariamente lá. Lembrando que no mês passado a gente fez um estudo completo sobre esse fundo, falando sobre o objetivo, sobre esses dados que estão aqui e muitos outros. Então a gente vai avançar diretamente ali para a carta do gestor. E o que o gestor traz para a gente nesse mês? Nesse mês de setembro de 2022, o fundo apurou uma receita total de 55,2 milhões de reais. Isso representa aí mais ou menos R$ 2,35 por cota. Isso levou o fundo a um resultado de 52,5 milhões, o que representa aí de resultado R$ 2,24 por cota. Aqui abaixo eu já trouxe para vocês que o resultado anterior tinha sido de R$ 1,00, então esse mês o fundo teve uma evolução aí em receita de 124%, ou seja, o fundo mais que dobrou aí o seu resultado quando a gente compara aí com o mês anterior. Mas é importante a gente saber aí quais foram os pontos que elevaram aí o resultado do fundo. E o primeiro ponto foi o recebimento aí da terceira parcela aí do galpão de Uberlândia, que é um galpão locado aí para as lojas americanas e foi vendido ao GGRC 11. O fundo vendeu esse galpão, dividiu aí em algumas parcelas e essa venda aí está condicionada aí a uma troca de participação. E aqui, como a gente pode ver, no mês passado o HGLG ainda tinha 40% desse imóvel e com o pagamento dessa terceira parcela pelo GGRC, a participação no ativo do HGLG reduz aí para 20,36%. Mas entendendo um pouco mais sobre essa transação, essa parcela gerou um lucro aí em regime de caixa de aproximadamente 22 milhões e meio. Isso representa 96 centavos por cota. Então a gente já tem aqui os 96 centavos. É importante lembrar que nem tudo são flores. Esse imóvel ele gerava ali em torno de 10 centavos de aluguel aí para o HGLG 11. Até o mês passado estava gerando aí em torno de 4 centavos de aluguel e com esse pagamento dessa terceira parcela, essa geração de aluguel vai cair um pouquinho aí, vai para em torno de 2 centavos, mas o dinheiro que entra do principal, se ficar ali alocado no caixa do fundo, ele vai gerar aí muito próximo desses 2 centavos aí que o fundo perde de receita e acredito que a gestão vai alocar esse dinheiro de forma inteligente para que ele gere um pouco mais de valor. O segundo ponto que também impactou no resultado do fundo foi o recebimento da parcela final da venda dos imóveis em Atibaia. E quais são esses imóveis? O Lusíadas, o Onyx e o Albatroz. Essa venda gerou um lucro aí em regime de caixa de aproximadamente 10 milhões e meio de reais. E isso representa 45 centavos por cota. A TIR dessa operação foi de 9,4% ao ano. Não é nada como ali as vendas das Pernambucanas pela HGRU, mas pode ter feito parte aí de uma renovação no portfólio do fundo, pode ter sido uma venda estratégica. Então a gente tem que olhar não só pela ótica ali do retorno, que foi um retorno aqui com a TIR muito, digamos assim, alinhada com essas transações com as taxas de juros nesse patamar, mas dinheiro entrou, gerou lucro e provavelmente vai ser distribuído para o cotista em algum momento. Então a gente já tem aqui 2 pontos que impactaram no resultado do fundo. E o terceiro ponto aí que também impactou no resultado do fundo neste mês foi a venda de 2 CRIs, que geraram aí um lucro em regime de caixa de aproximadamente 600 mil reais. Isso representa em torno aí de 3 centavos por cota. Então aqui abaixo a gente tem todos os fatores que impactaram no resultado. O impacto aí foi de R$ 1,44. E se a gente pegar ali os R$ 2,24 de resultados que o fundo gerou e subtrair por esse
R$ 1,44, a gente tem ali que o fundo gerou um resultado recorrente de 80 centavos por cota, o que é bem abaixo aí das distribuições do fundo, que estão ali em R$ 1,10 por cota. É importante lembrar que esse fundo ele tem o HGLG Vinhedo, que recebe um aluguel trimestral, e o fundo não recebeu neste mês esse aluguel, então o patamar de recorrência do fundo sobe um pouco se a gente pegar esse aluguel e transformar essa receita em receita mensal. E o gestor pontuou aí que a distribuição manteve-se no patamar recorrente de R$ 1,10 por cota, como eu citei anteriormente. E isso significa o quê? Que o fundo distribuiu até o momento 75,5% aí do resultado apurado no semestre. Esse nível de distribuição é sustentável e bem alinhado ao resultado recorrente do fundo no médio prazo, e os resultados excedentes de ganho de capital deverão ser distribuídos ao final de cada semestre. Ou seja, o fundo já reconhece que vai gerar um resultado muito maior do que essa média de 1,10 mensal, mas esse resultado excedente ele só vai ser distribuído no final do semestre, como já é uma prática aí muito comum da Credit Suisse. Então, a gente pode esperar ali que o dividendo que vai ser anunciado ali no final de dezembro para cair em janeiro vai ser bem acima desse 1,10. Vale destacar também que no mês de setembro de 2022 foi concluída a aquisição do imóvel de Betim, que é o BTS Meli. Para demonstrar a estratégia de visão sobre o investimento, o time de gestão preparou e publicou junto ao relatório desse mês a tese de investimento HGLG Meli. E o link está ali no relatório gerencial, basta vocês acessarem lá que vai ter um link que vai levar vocês diretamente para esse documento. Isso aqui é a capa do documento e ele explica ali todo o racional ali de investimento nesse galpão aqui, que é o HGLG Meli, que é aquele galpão que a gente já citou, que é um imóvel lá de Betim. Só que não dá para chamar ele de HGLG Betim, porque o fundo já tem um imóvel de Betim no portfólio, que já é chamado de HGLG Betim. Então daqui para frente a gente vai chamar esse ativo de HGLG Meli. Já em relação a essa tese de investimento, ela é um pouco longa, é um documento de 16 páginas, e acredito que não é o momento a gente ver isso nesse vídeo. Mas se vocês tiverem interesse que eu traga aqui todas as informações que estão lá, pede aí nos comentários que a gente faz um vídeo só para falar desse imóvel. E em relação às notícias que saíram aí nas últimas semanas, a CSHG vai falir? E a resposta é não. O fundo já vem ali a público por um fato relevante para explicar a situação. E aqui no relatório gerencial eles falam que no dia 5 de outubro a CSHG, a administradora do fundo, divulgou um fato relevante a fim de prestar esclarecimentos sobre essas especulações do mercado. O fato relevante está disponível no site da administradora e pode ser consultado através do link lá no relatório. E o que diz esse fato relevante? Foi um fato relevante que foi emitido por todos os fundos da CSHG, no caso os fundos que são administrados e geridos por ela. E o que fala nesse fato relevante? Os fundos imobiliários administrados e geridos pela CSHG, controladora do banco, controlada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse no Brasil, e está sujeita aí às regulamentações locais. Conforme a exigência regulatória, artigo 7º ali da Lei 8668 de 1993, os bens e direitos dos fundos imobiliários são segregados e independentes. Ou seja, aqui já cita que eles não integram ali o ativo da administradora, eles não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora, não acompanham a lista de bens e direitos administradoras, não possam ser dados como garantia de débito de operação aí das instituições administradoras. E, em suma, resumindo, o que isso quer dizer? Quer dizer que o patrimônio dos fundos imobiliários administrados e geridos pela Credit Suisse não são do administradores, e sim do cotista, então eles estão ali protegidos. Assim reforçamos que, em razão da segregação descrita acima, os resultados e rendimentos dos FIIs seguirão suas alocações específicas no contexto de suas respectivas atividades setoriais. O que quer dizer? Quer dizer ali que o resultado do HGRU depende ali dos seus imóveis de varejo e não tem nada a ver com a controladora, que é a Credit Suisse. Por fim, reforçamos ali o compromisso do Grupo CS
com atividade de gestão e administração de ativos imobiliários, que tem um histórico de 19 anos de operações no Brasil, contando com um time multidisciplinar e uma franquia amplamente reconhecida no mercado. Ou seja, essa operação de fundos imobiliários da Credit Suisse no Brasil é de muito interesse ali para a controladora. Então, mesmo que a controladora passe ali por problemas e até mesmo necessite ali vender alguns de seus ativos, a prioridade é manter ali a operação de fundos imobiliários no Brasil, já que é uma atividade bem rentável e que é de muito interesse ali da controladora manter essa subsidiária, digamos assim, no caso a CSHG aqui no Brasil. E falando de risco, a gente vai falar sobre a alavancagem do fundo. Na sequência é possível verificar o gráfico, o saldo devedor e o percentual de alavancagem do fundo referente aí ao patrimônio líquido. Vamos olhar aqui, eu separei para vocês o gráfico de alavancagem de agosto, que veio ali no estudo de setembro que a gente fez, o caixa está aí acima para vocês conferirem depois, e aqui embaixo o de setembro, que é divulgado agora em outubro. Então a gente pode ver aqui que em agosto o fundo tinha uma alavancagem ali na casa de 4,6%, e com a aquisição ali do HGLG MELI, essa alavancagem subiu para 8,4%, já que o fundo ele foi adquirido ali com uma pequena alavancagem. A gente pode ver aqui como é que iria a curva ali referente aos anos em relação a essa alavancagem, que cessaria ali em 2032, e aqui a gente pode ver que em 2032 ainda vai sobrar ali um residual de alavancagem. É claro que esse gráfico durante os anos ele pode e vai mudar, acredito que o fundo vai fazer outras aquisições, algumas aquisições alavancadas, e esse gráfico aqui, ele, no mês a mês, ele pode alterar, mas ele reflete aqui o momento atual do fundo. E a gente pode ver aqui também o gráfico ali de amortização do saldo devedor dos CRIs. Então, a gente pode ver que entrou aqui os amarelinhos aqui, eles são os CRIs MELI, e eles representam aí essa nova aquisição do fundo. O azulzinho aqui e o roxinho são referentes ao CRI Duque, Ribeirão e o CRI São Carlos, que é uma alavancagem um pouco mais antiga do fundo. No gráfico acima, mostramos o eventual consumo de caixa anual necessário para fazer frente às amortizações das dívidas, e destacamos também o valor correspondente a 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, dado que este seria o capital remanescente e o fundo não estaria a distribuir esse capital aos cotistas, em termos de regulação. No pior cenário, em que o fundo não tenha caixa disponível, esse limite de 5% de resultado poderia ser usado para cumprir as amortizações e pagamentos previstos sem impacto direto na distribuição de rendimento. Aqui a gente pode ver que, com as novas aquisições desses CRIs MELI, ele sobe um pouquinho além desses 5% aí de resultado, mas com atualizações contratuais aí, a receita deve subir, então o fundo deve gerar mais resultado, e esse resultado, com o passar dos anos aí, pode vir a cobrir isso. Mas lembrando que o fundo ele não vai fazer essa retenção para arcar com essa alavancagem. O fundo ele vai girar ali o seu patrimônio para arcar com essa alavancagem, mas ele cita que no pior cenário, necessitando de liquidez, o fundo tem esse recurso para poder utilizar, o que deixa os cotistas um pouquinho mais tranquilos em relação a essa alavancagem, e de cara também reduz aí a percepção de risco sobre o fundo. No mês de setembro não houve ocupação aí do fundo, porém o HGLG MELI, que é o ativo recém-adquirido em Betim, passou a compor a carteira do fundo, alterando, além da sua ABL e outros indicadores, a vacância financeira, que passou ali de 6% para 5,6%. Ou seja, resumindo, esse ativo ele entra no portfólio do fundo, o fundo ele tinha ali um portfólio com a ABL X, que tinha uma receita potencial ali X, e uma vacância de 6%, e como entrou ali uma nova ABL para compor esse fundo, e essa ABL que ela entra ali com 0% de vacância financeira, a vacância financeira total do fundo acaba caindo ali de 6% para 5,6%.
Agora falando do HGLG Betim, que não é o HGLG Meli, é o outro ativo, que também é alocado para as Americanas, não tivemos nenhuma novidade em relação à desocupação que segue prevista para o final de outubro. Para quem não sabe, esse imóvel ele é locado pelas Americanas, as Americanas avisou que vai desocupar o imóvel e as Americanas não concordam ali com as penalidades previstas para a desocupação ali precoce desse imóvel. Se você quer entender melhor essa situação, no vídeo do estudo sobre o HGLG parte 2, eu falo sobre essa situação em específico. Uma das negociações que estava mais avançada para esse imóvel informou que não deverá evoluir este ano por estratégia da companhia interessada. Não foi citado qual é essa companhia interessada. Em paralelo, diversas empresas interessadas têm visitado o imóvel, que segue sendo uma das únicas alternativas de qualidade, com área disponível superior a 10 mil metros quadrados, para ocupação imediata na região, o que nos deixa otimistas para uma rápida reabsorção. Ou seja, a gestão passa uma tranquilidade em relação a esse imóvel, que deverá judicialmente conseguir colocar aí as penalidades em cima das Americanas, receber essa multa aí pela rescisão antecipada e colocar um novo inquilino aí de forma rápida para não deixar esse imóvel vago. Esse imóvel ele tem aí uma relevância ali de quase 10% das receitas do fundo, então uma vacância financeira total desse fundo aí representaria aí um impacto de mais ou menos 10% na receita do fundo. Já em relação ao HGLG Ribeirão Preto, chegamos a um acordo para o ajuste do aluguel com 2 das 3 empresas em discussão. E durante as próximas semanas devemos formalizar, via aditivo contratual, os novos valores que incidirão sobre aproximadamente 5.500 metros quadrados de área. Sobre o HGLG Ribeirão Preto, eu também no estudo passado falei sobre a situação desse fundo. As empresas elas estavam achando um pouco salgado o aumento do aluguel por conta aí dos indexadores, e o fundo tinha citado que não abria mão ali de fazer esses reajustes. 2 das 3 empresas já aceitaram aí os valores, mas a terceira empresa, ocupante aí de 8.400 metros quadrados no parque, tem se mostrado irredutível em aceitar os recursos apresentados. Estamos evoluindo para a contratação de uma assessoria jurídica para que o aluguel seja discutido judicialmente, cujos desdobramentos serão atualizados nos próximos relatórios gerenciais. E a gente vai trazer essas atualizações aqui para vocês. Por fim, tanto no HGLG Washington Luiz quanto no HGLG São José dos Campos, não tivemos grandes evoluções comerciais. Eu cito essas duas situações específicas no estudo passado também. Os ativos encontram-se em mercados que passam por um momento de menor liquidez e que exigirá aí da gestão uma postura mais agressiva comercialmente para converter esses interesses em negócio. Ou seja, pode ser aí o caso da gestão ter que reduzir valores aí de aluguel para conseguir tornar esses imóveis um pouco mais atrativos. Mas também os desdobramentos disso aqui a gente vai trazer nos próximos vídeos. Agora falando sobre HGLG Itupeva, que é o imóvel ali da capa do relatório do fundo. Com a BITS do HGLG Itupeva emitido e a obra nos últimos detalhes, seguimos dedicados na comercialização de locação. O volume de visitas e negociações segue alto e esperamos converter as primeiras locações ainda este ano. Como parte aí da estratégia comercial, no mês de outubro, vamos organizar um evento tipo café da manhã com imobiliárias e corretores aí para apresentar o ativo em loco. Aqui eu trouxe a imagem do vídeo passado, que foi o início das obras. A gente tem o galpão já pronto, o G200 iniciou as obras, e aqui a gente já tem o galpão pronto, que é o Itupeva Fase 1. E na imagem seguinte a gente tem aqui os 4 galpões, que vão aí integrar esse complexo logístico do HGLG, chamado HGLG Itupeva. Em paralelo aos esforços comerciais de ocupação das novas áreas do HGLG Itupeva, tão logo a obra seja 100% concluída, o que deve acontecer ao longo de outubro, o imóvel passará a integrar aí a carteira de ativos desenvolvidos pelo fundo, o que acarretará em um incremento na vacância do fundo, com entrada efetiva de aproximadamente 90 mil metros quadrados de área vaga, de forma que a vacância física será corrigida para aproximadamente 15,3%. Caso ainda não tenhamos efetuado nenhuma alocação até o término do respectivo mês. Ou seja, vai entrar um galpão novo no portfólio do fundo,
que está terminando aí, está nos últimos acertos aí para ser finalizado a obra. E entrando essa ABL aí totalmente vaga, a vacância do fundo acaba subindo. 90 mil metros quadrados de ABL totalmente vaga. E, claro, caso não seja feita a locação desse imóvel até o momento que ele passar a integrar aí o portfólio de imóveis do fundo pronto. E falando aqui um pouquinho sobre a obra, em setembro de 2022, a obra alcançou o patamar de 99,5% de avanço físico, faltando apenas o aceite final de checklist previsto para o mês de outubro. O desembolso da obra ficou acumulado em 92,9%, ou seja, apesar da obra estar praticamente finalizada, ainda há um pequeno reembolso aí, desembolso para fazer em relação à obra. Aqui a gente tem um gráfico de evolução da obra, desde agosto de 2021 até esse momento. Aqui a gente tem algumas fotos do imóvel, que está praticamente pronto. E a gente tem aí a expansão fase 2, que são os dois galpões que eu mostrei para vocês, o G300 e o G400. Em setembro de 2022, a obra de terraplanagem para os galpões G300 e G400 teve um avanço físico muito maior que esperado, dado que a construtora responsável pela obra conseguiu aproveitar uma grande janela de período de estiagem no local, alcançando assim um acumulado físico em relação à terraplanagem de 42,68%, enquanto o avanço financeiro da obra ficou em 12,38%. Aqui a gente pode ver que o avanço físico ele está aí bem acima aqui do esperado. O desembolso está condizente aqui com o planejamento do fundo. Aqui a gente tem algumas fotos ali do local da obra e alguns dados aqui no gráfico. Nos próximos vídeos de atualização a gente vai acompanhar o andamento dessa obra até que o imóvel fique pronto. Aqui eu trouxe para vocês um recorte do estudo anterior, que é a tabela potencial de expansão dos ativos. E aqui a gente tem aqui o HGLG Itupeva, a gente já tem o G100, o G200 está praticamente finalizado, e a gente está ali nas obras de terraplanagem do G300 e do G400. Embaixo também a gente tem o HGLG São José dos Campos, que também tem uma área aqui de potencial expansão, mas que não está sendo trabalhada nesse momento. Em relação ao desenvolvimento, a gente tem um gráfico de exposição do HGLG 11 a desenvolvimento, e aqui a gente vê que subiu nos últimos meses a exposição do fundo a desenvolvimento, e isso ocorre por quê? A gente tem ali o terreno, e a gente tem parte do caixa que vai ser investido para a construção do imóvel nesse terreno. Então, à medida que o caixa vai saindo ali da sua alocação de caixa e vai sendo aplicado ali na obra, o valor ali desse desenvolvimento ele vai subindo. E aí ele vai se tornando mais relevante frente ao patrimônio líquido. Por isso que subiu aqui de setembro de 2021 de 1,5% para chegar agora em outubro a 5,3% do patrimônio do fundo. E à medida que esses imóveis vão ficando prontos, eles vão saindo aqui do desenvolvimento e vão integrando o portfólio do fundo. E aí a gente tem essa queda brusca aqui que vai de novembro para dezembro de 2022, que é quando a gente finaliza ali o Itupeva fase 2 e começa a ter ali o desembolso para o Itupeva fase 3, fase 4. E aí o fundo vai ter um novo aumento ali de exposição a desenvolvimento. Ou seja, é quase que um ciclo ali de desenvolvimento do fundo. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, esse fundo ele tem um retorno absurdo. O fundo está com retorno acumulado aí de 454,4%. E aqui no gráfico a gente pode ver aqui que é um retorno muito acima do IFIX e muito acima do CDI. Aqui eu já converti esse retorno para vocês no retorno anualizado, que é de 15% ao ano. E uma novidade que eu trouxe para vocês nesse vídeo é o retorno real do fundo, que é aquele retorno descontado da inflação. Ou seja, esse fundo ele entregou aí de retorno, além da inflação, medida pelo IPCA, 8,5% ao ano de retorno real.
Ou seja, tem muita gente que fala que fundos imobiliários não te protegem da inflação, e se fundos imobiliários não te protegem da inflação, o que é isso aqui, ó? O retorno de IPCA mais 8,5%. Ou seja, você não vai achar nesse momento um NTN-B que vai te pagar aí IPCA mais 8,5%. Para você receber isso aqui, você vai ter que correr muito mais risco do que um fundo imobiliário como a HGLG vai te dar aí de risco. E como é que fica o comparativo do HGLG com o seu segmento, no caso, o segmento logístico? Eu trouxe aqui para vocês os 5 FIIs logísticos de gestão ativas mais antigos que a gente tem listado, e a gente fez um comparativo pegando ali o IPO do fundo mais recente entre esses 5 e pegando esse período todo até hoje para comparar ali como foi a performance desses 5 fundos em relação ao HGLG11. Então a gente tem nesse período que inicia do dia 7/6/2018, onde a gente consegue pegar todo o histórico desses 5 fundos e juntar. E a gente pode ver aqui que nesse período o HGLG11 teve um retorno acumulado de 94,4%. E analisando isso, a gente tem um retorno médio de 16,5% ao ano. Em termos de retorno real, esse retorno representa aí IPCA mais 10,1. Ou seja, quando a gente volta aqui, a gente vê que, historicamente, pegando desde o IPO do HGLG11, a performance está em IPCA mais 8,5%. Mas quando a gente pega um período específico, a gente vê que, recentemente, a performance do HGLG tem sido bem melhor do que a performance histórica dele. E no comparativo aqui a gente pode ver que apenas o BTLG11 nesse período performou melhor que o HGLG11. Eles têm, se a gente pega o retorno desde o IPO desses dois fundos e analisa, a gente vê que eles têm um retorno bem próximo, só que nesse período, que foi um período onde o antigo TRXL fez a troca ali da gestão e mudou para BTLG11, o fundo ele vinha muito mal e engrenou ali uma recuperação, e isso fez total diferença aqui nessa performance durante esse período aqui. A gente pode ver que os demais ativos performam um pouquinho abaixo, o SDIL, o XPLG11, que é o caçulinha entre esses 5, e o GGRC11. E também a gente pode ver que esses 5 fundos performaram bem acima do IFIX. Mas, Jonathan, e o retorno real desses 5 fundos? Calma aí que eu trouxe a tabelinha para vocês. Então, aqui no comparativo do segmento logístico, os FIIs mais antigos de gestão ativa, porque a gente tinha ali o FIB11, mas o FIB11 ele também tem uma pegada industrial e é um fundo de gestão passiva. Então, eu peguei aqui só gestão ativa, que é para a gente ver como a gestora vem gerindo esses fundos e pegar o resultado deles para comparar. Então, a gente tem o BTLG, que teve um retorno total no período de 124,2%, e isso dá um retorno anualizado de 20,5% ao ano. Isso quer dizer o quê? IPCA mais 3,8%. Esse retorno aqui, ele é absurdo, mas é importante lembrar que esse retorno ele é de um recorte de um período específico, que é o período onde coexistiam esses 5 fundos. Então, se você pegar aí o retorno do BTLG desde o IPO, quando ele era TRXL, então essa rentabilidade aqui real cai um pouquinho. HGLG, IPCA mais 10,2%, o SDIL, IPCA mais 7%, ainda assim é um retorno interessante, só que quando a gente pega os fundos aí de galpões logísticos, a gente pode observar que esse retorno aqui, alguns fundos, talvez até um pouco mais recente, num período de tempo maior, pode entregar um retorno superior a isso. XPLG, IPCA mais 6,8% e GGRC, IPCA mais 4% ao ano. E qual foi o retorno do IFIX nesse mesmo período? IPCA mais 1,8% ao ano. Para finalizar, não houve deliberações referente aos ativos no portfólio do HGLG11. E para hoje é isso. Galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas como a Credit Suisse aborda de forma bem abrangente aí os contratos do fundo no seu relatório, principalmente na carta do gestor, então eu prefiro trazer todas essas notícias para vocês. Se você é cotista desse fundo, eu tenho certeza que você gosta de como esse fundo opera e vai querer saber sobre tudo isso que a gente citou aqui.
Tá bom? Essa foi a atualização do mês, o HGLG11. Daqui a 2 meses a gente vai fazer um novo estudo completo sobre o fundo. E me diz aí, o que faltou sobre o fundo que você gostaria de saber? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like de vocês ajuda. E galera, recomenda aí nosso canal aí para outros investidores para que conheçam o nosso trabalho. Tá bom? Vejam aí nossa playlist aí de vídeos sobre estudos completos sobre fundos imobiliários. Te desejo bons estudos e te vejo no próximo vídeo.